Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 11 do Colégio Naval de 1997. Dados os números A, B, C, D, E e F que nós estamos observando no quadro, essas 6 dízimas periódicas, o que nós podemos afirmar a respeito delas? Quem é maior do que quem? Bom, eu vou colocar no quadro todos esses 6 números. Em vermelho está a parte desses números que se repete, né? Por exemplo, no número A é o 51, ó, que está se repetindo. No caso do número B, é todo esse número daqui, o 27384951. É a parte que se repete. No caso do C é o 4951. No caso do D é o 384951. No caso do E é o 951. E no caso do F, melhor dizendo, é o número 8, o algarismo número 8, que se repete infinitamente. Então, olha só. Existe algo que é comum nesses 6 números. O que é comum nesses 6 números? O que esses números eles têm de igual? São as 8 primeiras casas decimais. Eu vou colocar aqui no quadro. As 8 primeiras casas decimais desses números são iguais. 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 1. São as 8 casas decimais de cada um desses números. Então, até a 8ª casa decimal, todos esses números eles são iguais. Então, para a gente determinar qual desses números é o maior, a gente precisa olhar para a 9ª casa decimal. Então, eu vou colocar aqui no quadro. A 9ª casa decimal do número A é o 5, do B é o 2, do C é o 4, do D é o 3, do E é o 9 e do F é o 2. Qual dessas casas decimais, né, qual dessas 9ª casas decimais é a maior? É o 9. Então, o número E, ele obrigatoriamente vai ter que ser o maior desses números, né? Porque a 9ª casa decimal é a maior. E as anteriores, para cada um desses números, é igual. Então, o E é o maior desses números. Logo, a nossa resposta, se a gente olhar para as alternativas, já é a letra E, né? Que é a única que apresenta o número E como sendo o maior de todos eles, ó. Pois aqui, ó, vem o 5, ó. A gente tem o 5, o 2, o 4, o 3 e o 2 de novo, né? Então, o 5 é a 9ª casa decimal do A. Então, depois do E vem o A. O E é maior do que o A. Depois dessa casa decimal 5, a gente tem a casa decimal 9ª, que é o 4 do número C. Então, o A é maior do que o C, né? O C é o antepenúltimo número, vamos dizer assim. Depois, ó, vem o 3, que é a 9ª casa decimal do D. Então, o C é maior do que o D. Depois vem o 2. Só que o 2 ali está presente tanto no número B quanto no número F. A 9ª casa decimal tanto do B quanto do F. Então, a gente precisa olhar agora para a 10ª casa decimal. Que no caso aqui do B é o 7, ó. E no caso aqui do F também é o 7. Então, a gente precisa olhar para a casa decimal seguinte. Que no caso aqui do B é o 3 e no caso aqui do F é o 9. Então, o F é maior do que o B. Então, a gente coloca assim, o D é maior do que o F, só que o F é maior do que o B. Então, E é maior do que A, que é maior que C, que é maior que D, que é maior do que F, que é maior do que B. E a nossa resposta, portanto, vai ser a letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.